Olá, eu sou o professor Pedro e vou gravar uma aula agora para a 13ª semana do Colégio Tendência dos primeiros anos, tá bom? É uma aula sobre lançamento oblíquo. Coisas importantes aqui serão ditas. Primeiramente, a gente tem que imaginar a seguinte cena, tá? O chute numa bola, como por exemplo um tiro de meta num jogo de futebol, ou uma tacada de golfe, ou um arremesso de disco, né, numa prova de Olimpíada, ou nos jogos mundiais, ou um lançamento de dardo, então, ou até um salto em distância. Tá? Então a gente tem aqui algumas hipóteses de análise, mas eu escolhi aqui um chute de um goleiro num jogo de futebol, tiro de meta, beleza? Então o que a gente tem? A gente tem primeiro a velocidade inicial. Essa velocidade inicial ela pode ser decomposta em VOY e VOX. Tá legal? Por quê? Porque a gente tem características do lançamento oblíquo, que é o seguinte. No eixo horizontal, quer dizer, nessa linha do horizonte, a gente tem o alcance, certo? E a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Por isso eu posso usar essa formulazinha para calcular o alcance. X é igual a VOX vezes T. Legal? E importante também que o VOX é VO, que é essa velocidade inicial do lançamento, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Você tem aqui um triângulo retângulo, ó, tá? Então aqui você tem esse triângulo retângulo, você pode fazer essa decomposição. Lembra que no lançamento oblíquo, a VOX, componente horizontal da velocidade, é VO multiplicado pelo cosseno do ângulo que geralmente eles se dão. Beleza? Bom, coisas importantes aqui. Por que na horizontal nós temos um movimento retilíneo uniforme? Porque é uma projeção aqui. Ó. Então, se você tiver um sol aqui, de repente, num dia de verão, e você pudesse observar a sombra projetada no solo, você veria essa sombra percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Como eu tenho distâncias iguais em tempos iguais, então você tem um movimento retilíneo uniforme. Entendeu? Já na vertical, você tem um movimento, ó, na vertical, no eixo vertical, você tem um movimento uniformemente variado, tá? E é importante, as formulazinhas do move são VY igual a VOY menos GT. Opa, lembra do lançamento vertical? Então, a gravidade, que é a aceleração, ela é negativa, tá certo? Aqui também a gente usa esse sinal de negativo para a gravidade, no lançamento oblíquo, tudo bem? E esse S menos SO é a variação de distância. Então, por exemplo, se eu quisesse determinar a variação de distância daqui até aqui, então esse seria o solo seria o meu marco zero, né? E a altura máxima seria o meu S, tudo bem? Agora, se eu quisesse marcar de um ponto aqui até aqui, então esse seria, aí eu teria que saber a distância até o solo, esse seria meu SO, e a distância até aqui seria meu S, ok? Então, essa aqui é aquela formulazinha do Sossovetão, cuidado que aqui ó, você tem VOY, tudo certo? Então, por quê? Porque eu estou na componente vertical. Então, VOY vezes T menos, olha aí, menos GT quadrado sobre 2. E a outra fórmula é de Torricelli, onde diz que VY, tudo certinho aqui, ó, é igual a VOY menos 2G delta S. Tá legal? Então, aqui, ó, lembrando aqui, ó, VY é igual a VOY ao quadrado, VY ao quadrado, igual a VOY ao quadrado menos 2G delta S. Quem é o delta S? É a variação de espaço na vertical, que a gente denomina de altura, tá certo? Bom, pessoal, importante aqui, coisas que a gente deve lembrar. No ponto de altura máxima, a componente vertical da velocidade, portanto, a VY, ela é zero, tá? Ela começa aqui embaixo com o valor máximo, chega lá em cima, cuidado, hein, gente, é a componente vertical, tá? A VY, que é zero. Porque a velocidade da partícula, no caso aqui a nossa bola, não pode ser zero. Porque imagina,
Se fosse zero aqui, ó, ela cairia assim, mas ela continua. Por quê? Porque essa componente horizontal da velocidade é sempre o mesmo valor. Tá legal? E eu posso calcular ela só fazendo o quê? Ó, Vx, VO vezes cosseno do ângulo. Esse valor aí vai se manter constante em toda a trajetória. Isso é muito importante, tá? Por isso que eu fiz o vetorzinho aqui, ó, sempre igual. Já essa VY, cuidado, olha a direção e o sentido aqui, ó, da VY. Na subida, aqui é zero, e na descida, inverte o sentido da VY. Tudo bem? Deixa eu mudar um pouquinho para lá. Então vamos colocar aqui um pouquinho, né? Para você ver algumas considerações importantes ali. Então olha só, gente. As fórmulas mágicas que eu coloquei, elas são importantes e necessárias. Por que elas são importantes e necessárias, moçada? Pelo seguinte, você pode calcular a altura máxima, que é essa aqui, ó. Então, do ponto de lançamento à altura máxima. Essa altura máxima você pode calcular com a formulazinha VO ao quadrado, sem precisar fazer aquela composição vetorial, tá? Você não precisa multiplicar por cosseno nem seno. Então, é apenas a velocidade de lançamento, seno ao quadrado de θ dividido por 2 vezes a gravidade. Essa fórmula é muito importante para calcular a altura máxima, sem depender de ter ali o VOx e o VOy. Para calcular o alcance máximo, quer dizer, o x máximo, você pode usar essa fórmula. VO ao quadrado vezes seno de 2θ, dividido por 1 vez a gravidade. Certo? Isso aqui é importante, essa fórmula, pelo seguinte, tá? Nós podemos saber que a altura máxima e g são grandezas inversas. O que significa? Se eu der um chute numa bola aqui e na terra e comparar tanto a altura como o alcance, eu posso perceber que na Lua, como tem uma gravidade menor, eu vou atingir maior altura. E também eu vou atingir maior alcance, tá certo? Por isso que alguns recordes só são validados quando eles têm um certo limite de altitude. Por quê? À medida que você vai subindo, né, você vai aumentando a altitude, né, então cidades como, por exemplo, Lima, no Peru, elas são bem altas, né? Então o que acontece? A gente vai ter aqui, ó, o seguinte, a gravidade sendo modificada, tá? Então, na hora de ter competições de lançamento de dado, como eu falei, ou competições de salto em distância, salto triplo, né? Lançamento de disco, de martelo, arremesso de massas. Então, nesses casos, as Olimpíadas e os Jogos Mundiais são feitos próximos ao nível do mar, para que a gravidade não interfira nesses recordes, tá bom? Então, aqui, gente, é importante, ó, x inversamente proporcional a g. Outra coisa importante de você, e eu lembro de que é VOy é VO vezes seno de θ, então se VOx, componente horizontal, é VO vezes cosseno de θ, tá? Aquele ângulo que se dá com a horizontal, né, do lançamento. VOy é VO vezes seno de θ, não se esqueça disso, tá bom? E o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, o tempo saindo do mesmo patamar, né? Saiu do solo, retornou ao solo. Então, o tempo para subir, chegar na altura máxima, é o mesmo tempo de descida, tá bom? E esse tempo, gente, é aquele tempo que entra aqui, ó. Esse tempo aqui, ó. Tá legal? Esse tempo, não se esqueça, esse tempo aí é o tempo de subida mais o tempo de descida, tá bom? Gente, um abraço e até a próxima aula. A gente vai fazer exercício desse assunto. Tá legal?